Bem, então, dando continuidade, né, nossa aula, é importante nós definirmos duas coisas que são duas coisas que são fundamentais para que a gente possa começar a pensar, né, numa análise estatística, né, de um estudo, no delineamento de um estudo clínico ou experimental, ou, enfim, pesquisas em ciências biomédicas, tá? São dois conceitos que são de população, N maiúsculo, e amostra, N minúsculo, ok? Quando nós trabalhamos com um estudo do tipo censitário, quando eu digo censitário, é um censo. Por exemplo, o censo que ocorreu em 2010, para o levantamento das bases populacionais, né? O censo que ocorreu em 2000, o SP Brasil, entre outros, nós estamos trabalhando com populações. Quando nós estamos trabalhando com populações, estamos falando do conjunto de todos os elementos ou resultados de uma investigação. Ou seja, se eu estou trabalhando com ciência de hipertensão no estado do Ceará, teoricamente eu tenho que analisar toda a população e ver quem é hipertenso e quem não é hipertenso dentro do nosso estado. Então, dentre os milhões de habitantes que temos no estado, nós teremos a obrigatoriedade de avaliar a população. Como nós sabemos que é impossível um pesquisador sozinho, né, não fomentado, executar um tipo de pesquisa dessa, quase toda a totalidade dos nossos estudos trabalham com amostra. Tá? A amostra seria um subconjunto dessa população, apenas um pequeno parcela dessa população, que é o que nós temos condições de trabalhar. No entanto, o tamanho da amostra ele vai ter que ser definido para que essa amostra ela tenha condições de representar essa população. Então, por exemplo, se eu faço um levantamento em uma cidade cuja 80% da população é hipertensa, então, teoricamente, né, espera-se que 80% se a gente pegar uma amostra, 80% dessa amostra também vai ser hipertensa. Se eu fizer esse estudo em outra cidade cuja prevalência de hipertensão é só de 20%, muito provavelmente a amostra que eu vou selecionar também vai ter uma menor prevalência de hipertensão. Então, quando o estudo for ser delineado, o investigador deve ter muita atenção, não apenas para a quantidade de pessoas que ele deve incluir na amostra do estudo, mas também o quanto que essa amostra representa a população como um todo. E, para isso, serão necessários todos os estudos definirem seus critérios de inclusão e exclusão, a fim de que a amostra represente o máximo possível a população do seu estudo. E quando você vai definir esses critérios de inclusão e exclusão, normalmente você seleciona uma amostra que seja dotada de homogeneidade. Como assim homogeneidade? Olha, se eu quero fazer um estudo para testar um antihipertensivo, é mais fácil eu encontrar hipertensão em que população? Uma população até 20 anos de idade ou numa população de 50 em diante? É mais provável que eu encontre hipertensos dentro de uma população de 50 em diante. Então, a fim de melhorar a homogeneidade, a fim de eu ter mais chance de pegar pessoas hipertensas, um dos critérios de inclusão do meu estudo vai ser pacientes acima de 50 anos que sejam portadores de hipertensão. Certo? Então, os critérios de inclusão e exclusão, eles servem também para ajudar no delineamento dessa amostra. Porque como a amostra ela tem que representar a população, e essa população ela tem que representar uma condição, hipertensão, diabetes, cárie, câncer, problemas na tireoide, etc., então eu tenho que pegar uma população o mais homogênea possível. Ok? Suponhamos que nesse estudo que nós vamos pegar pacientes hipertensos acima de 50 anos, eu queira testar um antihipertensivo. E um estudo me mostrou que pacientes de 50 a 60 anos não respondem muito bem a antihipertensivos, tá? E pacientes acima de 60 anos não respondem muito bem a essa classe de antihipertensivos. Então, a fim de pegar uma amostra mais homogênea, com maior probabilidade de ter uma resposta positiva ao meu ensaio clínico, eu devo, então, utilizar como critério de inclusão pacientes entre 50 e 60 anos que tenham hipertensão. Ok? Então, o que é que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando dar para a minha amostra uma homogeneidade para tentar diminuir a quantidade de pessoas que eu preciso selecionar. Vamos lá, se eu vou selecionar pessoas acima de 50 anos, independente acima de 50 anos, independente da idade que ele vai ter a partir dessa faixa etária.
eu vou ter muita gente que vai responder bem e muita gente que não vai responder tão bem. Quem é que vai responder bem? Os pacientes de 50 a 60, segundo a nosso desenho hipotético. Quem é que não vai responder tão bem? Os pacientes acima de 60. Então, para eu dividir esses pacientes em dois grupos, A, com tratamento teste, B, com tratamento padrão, para eu encontrar um benefício clínico maior no A do que no B, eu vou precisar de muito mais gente. Por quê? Porque existe a probabilidade de cair pessoas não respondedoras, né? Eu vou ter muitos não respondedores dentro. Então, a proporção de respondedores no grupo vai ser bem menor, né? Nos dois grupos vai ser muito pequeno, certo? Então, o que é que acontece? Acontece que eu vou precisar de muito mais amostra para representar a população. Assim, esse desenho, né, esses critérios de inclusão e exclusão, eles vão ser fundamentais para que eu possa selecionar uma amostra que seja homogênea o suficiente para eu não precisar de tanta gente, mas que ao mesmo tempo represente uma classe de pacientes com hipertensão. Em compensação, nosso estudo ele vai ter algumas limitações. Por exemplo, se eu encontrar uma taxa de benefício clínico maior do tratamento A com o tratamento B, em comparação ao tratamento B, eu posso indicar esse antihipertensivo para o grupo de pacientes de 50 a 60 anos. Eu não posso indicá-los para todos os pacientes hipertensos. Eu teria de fazer um outro estudo com pacientes de 60 a 70 anos ou 60 ou mais e verificar a taxa de benefício clínico nessa amostra populacional. Tá? Então, ele também tem, limitar muito a amostra, também tem as suas limitações de um ponto de vista quando eu vou fazer a extrapolação dos meus resultados, ok? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Vamos pegar, por exemplo, pacientes, suponhamos, com bócio endêmico, ok? Eu tenho duas comunidades, né? Eu tenho uma comunidade aqui no estado do Ceará, que 80% das pessoas eles têm bócio endêmico, tá bom? E eu tenho uma comunidade que, em Pernambuco, que tem 20% de bócio endêmico. Na comunidade do Ceará, teoricamente, eu tenho uma maior prevalência de bócio endêmico. Por quê? Porque lá naquela comunidade eu não tenho iodo no sal. Então, os bócios endêmicos que nós vamos ter naquela comunidade, né, o aumento da tireoide por deficiência de iodo vai ser alta devido a não termos iodo no sal. Então, muito provavelmente, eu vou ter uma boa resposta terapêutica se eu começar a implementar iodo, sei lá, na água de beber dessa comunidade. Por quê? Porque os bócios endêmicos lá, além de ter uma maior prevalência, muito provavelmente vão ter uma maior severidade. Na comunidade de 20%, muito provavelmente, além de eu ter baixa prevalência de bócio endêmico, muito provavelmente eles vão ser leves. Então, muito provavelmente, eles vão responder de forma mais fraca à exposição ao iodo na água. Então, se eu quero fazer um ensaio, né, comunitário, ensaio clínico, para melhorar o bócio endêmico por adição de iodo na água, é melhor pegar a comunidade A. Então, vou selecionar pacientes com bócio endêmico severo, com a faixa de idade tal, na comunidade tal. Por quê? Porque se eu pegar a comunidade B, que tem 20%, e eu dividi em dois grupos, o grupo 1 e o grupo 2. Um respondeu 18%, outro respondeu 17%, eu não vou conseguir obter diferença. Eu vou ter que pegar uma amostra muito grande para que 18% seja diferente de 17%. Já na primeira comunidade, 80% é a minha prevalência de bócio endêmico. Então, eu vou ter mais respondedores se essa prevalência ela cair, por exemplo, de 80% para 60%, porque eles respondem melhor ao tratamento, porque eles têm uma doença mais homogênea, mais severa, então vão precisar de menos pessoas. Então, os critérios de inclusão e exclusão eles são fundamentais para que a gente possa diminuir a quantidade de amostras e aumentar as chances de encontrarmos os nossos desfechos. Em compensação, o meu estudo feito na primeira comunidade me mostra que colocar iodo na água de beber é uma boa alternativa terapêutica para bócios endêmicos, para comunidades de alta prevalência de bócio endêmico. Eu não vou poder extrapolar esses resultados para pequenas comunidades, ok? Bem, quem é que vai ter que delinear isso muito bem?
é o pesquisador. O pesquisador ele tem que conhecer todos os fatores que vão modificar a sua população para poder definir adequadamente critérios de inclusão e exclusão para a realização do seu estudo. Tá? Ok, mas beleza, como é que eu vou medir essa homogeneidade? Como é que eu vou medir essa diferença entre as minhas amostras, entre o grupo A e o grupo B? Então agora a gente vai começar a entrar no conceito chamado de medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Essas serão as duas formas pelas quais eu vou medir. Eu vou começar a transformar uma população de 20 mil pessoas em uma taxa de sucesso, em pegar uma população de 30 pessoas no ensaio clínico e transformar isso em uma medida. Né? Então, as medidas de tendência central e as medidas de dispersão são as formas pelas quais eu vou representar um conjunto de dados, medida de tendência central, e como esse conjunto de dados tende a variar. Vamos lembrar aqui que todos os dados eles têm variabilidade. Somos seres vivos, né? Seres biológicos. Podemos responder mais, podemos responder menos. Por mais homogênea que seja a minha amostra, eu não estou lidando com uma barra de aço que todo mundo do mesmo lote vai ter a mesma resposta, vai quebrar na mesma intensidade de força. Não, pelo contrário. Existem pessoas que vão responder bem, existem pessoas que vão responder mais ou menos, tá bom? Então, a medida de dispersão é o quanto a medida ela varia para cima, para mais ou para menos. E a medida de tendência central é como eu vou poder representar o meu conjunto de dados. Pois bem, posteriormente nós vamos ter uma aula, né, de tabulação de dados, tá certo? Mas vamos aqui passar para os tipos de dados, tá bom? Bem, essa é a parte mais importante da bioestatística, porque a partir do momento em que você classifica um dado de uma forma errada, você vai utilizar um teste errado e vai encontrar inferências erradas. Então, eu preciso classificar muito bem o meu dado e saber qual é a medida de dispersão para esse dado, para que eu possa apresentá-lo da forma corretamente e para que eu possa aplicar os testes de estatística corretamente. Então, a estatística ela pode ser dividida em dois, né? Pode ser dividida em dois tipos. Ela pode ser a estatística descritiva e ela pode ser a estatística de inferência. A estatística descritiva ela vai contar com a expressão das medidas de dispersão e tendência central que vão representar aquela amostra. Então, quem são essas medidas de estatística descritiva que vão me servir para representar a amostra? Eu ainda não estou comparando ninguém, eu estou apenas transformando um grande conjunto de dados, tá certo? Em uma medida que seja viável para que eu possa interpretar, certo? Bem, um dado ele pode ser classificado de três formas. Ele pode ser classificado como um dado quantitativo, como um dado ordinal, como um dado nominal. Estamos falando sempre aqui de pesquisas quantitativas, tá? Mas dentro da pesquisa quantitativa, um dado ele pode ser de três comportamentos: quantitativo, ordinal e nominal. O que seria um dado quantitativo? Um dado quantitativo é algo que eu posso medir com precisão dentro de uma escala numérica já existente. E essa escala numérica, ela me permite uma associação, uma relação linear entre as medidas. Como assim? Vamos pegar, por exemplo, a altura. Estou trabalhando aqui medindo a altura das pessoas. A altura ela é medida em metros. Metros já é uma escala que já existe. Tá bom? E essa escala, ela me permite uma associação linear entre duas medidas. Então, por exemplo, quem tem 1,80 m de altura, eu sei que é o dobro do que quem tem 90. Eu sei que quem tem 90 é um terço do que quem tem 2,70 m, que por sua vez, 2,70 m é 9 vezes mais do que quem tem 30 centímetros. Então, isso é um dado quantitativo. O dado quantitativo é aquele que existe em uma escala, altura, por exemplo, na forma de metros, tá certo? E essa escala é uma escala linear
e me permite uma relação entre dois dados numéricos. Vamos pegar aqui glicemia em jejum, calcular a média das pessoas. Quem tem 200 de glicemia é o dobro do que quem tem 100, que é um terço do que quem tem 300, que é 4 vezes do que quem tem 75, tá certo? Que por sua vez é 5 vezes do que quem tem 15, que é um quarto do que quem tem 60. Vocês estão vendo que esses números eles são linearmente relacionados uns aos outros. Isso configura um dado do tipo quantitativo, um tipo de dado numérico que existe dentro de uma escala e que tem uma relação numérica muito precisa entre eles. Dentro do dado quantitativo, nós ainda temos dois. Nós temos o dado quantitativo discreto e o dado quantitativo contínuo. Tá? O dado quantitativo contínuo é aquele dado que me permite uma infinidade de números dentro de uma escala. Então, por exemplo, se eu medir aqui a altura de uma pessoa, ela pode estar em 1,80 m, ela pode ter 1,79 m, ela pode ter 1,787 m. Então, vocês estão vendo que o dado contínuo ele me permite fracionamentos infinitos da escala. A glicemia também. O nível de colesterol também está lá, 200 mg por decilitro. Mas pode ser 200,1, pode ser 200,15, pode ser 200,10, pode ser 200,421. Então, o dado quantitativo contínuo é aquele que tem uma continuidade infinita dentro de uma escala. Beleza? Massa. Todo tipo de escalas métricas, né, no geral, são dados quantitativos. Se eu for verificar, por exemplo, a resistência de ruptura de uma barra de ferro em newtons, né, a máquina vai me dar em 200,55, 200,78, 200,42. Vocês estão vendo que é bem homogêneo, né? Todo mundo foi na faixa dos 200. Mas o fracionamento me permite um grau de precisão muito grande quando eu vou analisar. Então, normalmente, os dados contínuos, além de permitir um fracionamento infinito, também me permite um maior grau de precisão. Então, normalmente, análises estatísticas feitas com dados contínuos, como a precisão da medição é maior, eu vou precisar medir, normalmente, menos amostras. Tá? A maioria dos estudos laboratoriais utilizam dados quantitativos do tipo contínuo devido à limitação no uso de recursos e à menor necessidade de amostras. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um ensaio mecânico, suponhamos, de um instrumental cirúrgico submetido à fadiga de uso, né? E esse instrumental, vou testar ele e a máquina vai me dizer quantos newtons de força esse instrumental ele aguenta, tá? Se eu tiver uma máquina que mede com alto nível de precisão, então 200 vai ser muito fácil de diferenciar do 200,75. Né? Então, normalmente, os dados do tipo quantitativo contínuo, por terem uma alta precisão, vão necessitar de muito menos amostras. Mas existem alguns tipos de dados que são quantitativos que a gente não consegue fracionar infinitamente, que são os dados quantitativos discretos. Os dados quantitativos discretos, eles não me permitem esse fracionamento infinito, mas não deixam de ser dados quantitativos. Vamos dar aqui um exemplo. Eu estou aqui avaliando a quantidade de cigarros que indivíduos de uma amostra fumam. Bem, você pula do 1 para o 2, você pula do 2 para o 3, você pula do 3 para o 4. Então, o dado quantitativo discreto, os números eles vão saltando. Então, consequentemente, quando nós vamos fazer um questionário, quantos cigarros você fuma por dia? O paciente ele não coloca lá, eu fumo 13,75 cigarros por dia. Acendeu um cigarro, iniciou o fumo, esse cigarro já está sendo fumado. Tá? Então, o dado quantitativo discreto, ele é o tipo de dado que dá uns pulos, os solavancos. É quantitativo porque quem fuma 4 é o dobro do que quem fuma 2. Quem fuma 8 é o dobro do que quem fuma 4, que é um terço do que quem fuma 12. Mas ele é discreto porque você sai saltando. Você não pula do 1 para 1,7. Você pula do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, assim por diante. Idade. Idade é um tipo de dado quantitativo discreto. É quantitativo porque eu sei que quem tem 60 anos é 3 vezes quem tem 20. Eu sei que quem tem 20 anos é 4 vezes quem tem 5 anos. Mas
a idade ela é calculada pulando de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5, tá certo? Então a idade é um exemplo de dado quantitativo discreto. Como o dado quantitativo discreto ele é menos preciso, porque do 1 ele já pula para o 2, então normalmente ele precisa de mais amostras, tá? Então quando eu estiver planejando a minha pesquisa, é interessante, se eu não tenho grande quantidade de tempo ou recursos para utilizar amostras ao meu bel prazer, então seria mais interessante eu encontrar formas de medir quantitativamente o dado de forma contínua. Tá? Mas nós sabemos que nem tudo pode ser medido de forma contínua. Por exemplo, na odontologia nós trabalhamos com um índice chamado CPOD, número de dentes cariados, perdidos e obturados. A partir do momento que um dente ele tem uma cárie, por menor que ele seja, ele conta como um dente cariado. Tá? Se essa cárie aumenta, ele não sobe, né, para 1.2, ele continua sendo um dente cariado. Se esse dente ele é destruído, só tem a raiz, se você perdeu esse dente, ele continua sendo ele passa a ser um dente perdido. Mas como o índice de dentes cariados, perdidos e obturados é a soma desses dentes, então continua sendo 1. É um exemplo claro de um dado quantitativo do tipo discreto. Ok? Então você sabe que quem tem 8 dentes entre cariados, perdidos e obturados é 4 vezes do que quem tem 2. Isso conforme um dado quantitativo. No entanto, esse dado é discreto porque nós vamos pulando de um para outro, tá? 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Beleza. E quando eu tenho um grande conjunto de dados, né? E eu peguei, por exemplo, essas células, tá bom? Eu medi o tamanho, o diâmetro dessas células. E aqui eu medi esse diâmetro em micrômetros. Bem, como eu medi em micrômetros, nós sabemos que micrômetros me permitem um fracionamento infinito. Apesar de aqui nós só termos números inteiros, mas a escala métrica de micrômetros me permite fracionamento infinito. Então é um tipo de dado quantitativo contínuo. Como é que eu vou transformar, então, esse achado desses 10 dados numéricos, né? 3, 6, 9, 10. Como é que eu vou transformar tudo isso em um número? Eu preciso achar uma medida de tendência central que represente todo esse conjunto de dados, ok? E essa medida vai ser a média aritmética. Então, eu somo todo mundo e divido pela quantidade de amostras e encontro uma média de 10,2. Então, a forma de expressar uma estatística descritiva de um dado quantitativo, independente se ele é discreto ou se ele é contínuo, seria a média aritmética. Então, a média desse grupo foi 10,2 micrômetros. Só que nós vemos que nenhuma dessas medidas foi 10,2. Nós tivemos uma variação que foi de 8 até 15. Tá? Então, o dado quantitativo, além da média aritmética, ele precisa ser complementado por uma medida de dispersão. A medida de dispersão é o quanto que essa média ela tende a variar nesse grupo, ok? Como uma forma de poder achar um parâmetro que represente com maior fidedignidade este grupo, pois já que nós vimos que, apesar da média ser 10,2, ninguém tem essa medida de 10,2. Tá? E qual seria a medida de tendência central para a média aritmética? O desvio padrão. O desvio padrão é quanto a média ela tende a ir para mais ou para menos. Então, se eu penso que essa aqui seria a média aritmética deste conjunto amostral, se eu calcular o desvio padrão, eu vou ter esse valor. E o que é que isso significa? Isso significa que esse grupo tem uma média de 10,2 mais ou menos 2,2. Ou seja, existe uma forte tendência a esse conjunto de dados estar entre 8 e, que seria 10,20 menos 2,20, até 12,4, que seria 10,20 mais 2,20, tá? Então, o desvio padrão ele é uma medida de dispersão que complementa o valor da média. Se vocês forem parar para pensar,
isso aqui varia de 8 até 12,4, eu conseguiria englobar praticamente toda a minha amostra. Ou seja, essa medida representa muito mais o meu conjunto amostral do que apenas a média. A média foi 10,2. Beleza, ok. Mas o quanto que essa média ela tende a ir para mais ou para menos? Ela tende a ir para mais ou para menos, 2,2. Ok? Então, a medida de tendência central ela deve ser acompanhada por uma medida de dispersão. E eu posso fazer esse tipo de estatística descritiva para os dados do tipo quantitativo, independente se eles são discretos ou contínuos. Ok? Perfeito. Como é que eu represento isso de uma forma gráfica? Eu represento isso de uma forma gráfica em um gráfico chamado gráfico de coluna. O gráfico de coluna, que nós vamos depois montar a atividade de construção gráfica, ele é um gráfico cuja altura da coluna corresponde à média, que foi 10,2, e a altura da barra corresponde ao desvio padrão, ou medida de tendência central. Medida de dispersão, perdão. Então, nós temos aqui uma média de 10,2 mais ou menos 2,2. Então, um gráfico de coluna, ele me traz a média e a dispersão dela, tá? Que seria o quê? O desvio padrão. Perfeito? Por que isso é importante? Porque às vezes nós encontramos uns trabalhos e o outro grupo é assim, olha. Um está 10,2 mais ou menos 2,2. E o outro grupo, aqui ficou o quê? 4,8 mais ou menos 6. Vocês percebam que o grau de dispersão, a variação desse grupo é muito grande. Aí a gente se pergunta, poxa, mas esse grupo aqui teve uma média tão alta e o outro grupo teve uma média tão baixa, por que não deu diferença entre eles? Bem, muito provavelmente, quando você for aplicar uma estatística inferencial, não vai dar diferença porque a dispersão do segundo grupo é tão alta, que existe uma probabilidade muito grande de essas amostras terem uma interseção entre si. Então, se eu pego aqui um conjunto do grupo A, um conjunto do grupo B, percebam que existe uma probabilidade de ter uma parte da amostra que pode pertencer a um grupo ou pode pertencer a outra. Ou seja, esses grupos, eles não são diferentes entre si, tá certo? Vocês percebam que eles têm um ponto de interseção entre eles. Então, às vezes, não existe uma diferença estatística, mesmo quando as médias são muito diferentes. Por quê? Porque os desvios padrões são tão diferentes que existe uma probabilidade de eles terem uma interseção entre eles. Daí a importância da estatística descritiva conter não apenas a média, conter também quem? O desvio padrão seria a medida de dispersão da nossa média. Ok? Beleza. Mas nem todo tipo de dado ele pode ser medido em escala quantitativa, seja discreta ou seja contínua. Existem alguns tipos de dados que precisam ser expressos de uma forma ordinal. Quem seriam esses dados? Seriam as escalas, tá? Estão fazendo uma pesquisa de satisfação, por exemplo, com a qualidade da aula, ok? E peço para todo mundo dar uma nota. E essa nota vai em uma escala de 0 a 10, por exemplo. Eu sei que quem marcou 8, ele está mais satisfeito do que quem marcou 5, porque a minha escala é crescente, ok? Eu sei que quem marcou 10 deu uma nota superior a quem marcou 6. Mas eu não posso afirmar que quem marcou 8 é o dobro do que quem marcou 4. Porque, na verdade, isso é uma escala subjetiva. É uma escala que ela segue uma ordem normal. Uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Mas os números eles não têm uma relação numérica direta entre si. Essa relação pode ser das mais variadas. Ela não será linear. Ela pode ser logarítmica, exponencial. Ela pode ser de vários tipos possíveis. Mas diferente do dado quantitativo contínuo discreto, em que elas obedecem linearmente uma escala, a escala ordinal ela não segue essa ordem, ela não segue
essa linearidade, né? Eu sei que quem marcou 4 aqui está mais satisfeito do que quem marcou 2. Por quê? Porque 4, na ordem que nós criamos, é superior ao 2. Mas não necessariamente quem marcou 4 está 2 vezes mais satisfeito do que quem marcou 2. Ok? Então, isso é um tipo de dado ordinal. E, normalmente, de dados ordinais, nós utilizamos não a média e o desvio padrão, já que se eu calcular a média e o desvio padrão aqui de uma determinada amostra, pode ser que dê 2,63. E não existe algo aqui entre o 2,63, entre o 2 e o 3. Né? Do 2 a gente vai direto para o 3. E isso não é quantitativo discreto, porque 3 aqui não é 1 vezes meio mais satisfeito do que o 2. Tá? Ele só está na ordem acima do 2. Então, a média aritmética não vai ser uma boa medida para poder fazer a estatística descritiva de dados ordinais. Nesse caso, uma medida bastante interessante é a mediana. Vamos fazer aqui um exemplo do que seria a mediana. A mediana é um ponto de interseção central, né? Ela corta exatamente ao meio uma amostra numérica minha que foi ordenada de forma crescente ou decrescente. Então, se eu tiver aqui, fiz a pesquisa com 9 pessoas, 3, 6, 9, fiz a pesquisa com 11 pessoas, tá? E essas foram as notas que as pessoas deram a esta aula, tá bom? 0, muito ruim. 1, ruim. 2, mais ou menos. 3, bom. 4, muito bom. Tá? E essas aqui foram as notas. Se eu colocar isso daqui de forma crescente do 2 até o 4, tá? 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4. O dado que estiver bem no meio será a mediana. Quem está no meio aqui, 4. Isso significa que a mediana desse grupo é 4. Consequentemente, isso está me dizendo o quê? Que metade das pessoas marcou 4. Como a minha escala ela vai de 0 a 4, então eu já sei que metade das pessoas da minha amostra está bastante satisfeito com a minha aula, tá? Então vocês percebam que é uma forma um pouco mais difícil de interpretar do que a média e o desvio padrão. A média e o desvio padrão é muito claro, né? Quem tem 3,5 é diferente, né? É uma média menor de cigarros fumados do que o grupo que tem 4,72 cigarros fumados, tá bom? Aqui não, aqui a interpretação é um pouquinho diferente. Se eu tiver dois grupos, um tem a mediana 4, outro tem a mediana 3, isso significa que metade da minha amostra, num grupo, pelo menos metade da minha amostra está muito satisfeita. E no outro grupo está apenas satisfeita. Então, o grau de satisfação parece ser maior no grupo cuja mediana é 4 do que no grupo cuja mediana é 3. Beleza? Mas assim como a média e o desvio padrão, a mediana ela não pode vir sozinha. Ela precisa vir acompanhada de alguma medida de dispersão. Não existe assim, uma medida de dispersão para a mediana, né? Na verdade, ela é rotineiramente completada pelo range, que é o valor mínimo e o valor máximo. Quem foi o mínimo valor aqui? 2. Quem foi o máximo valor aqui? 4. Então, o que é que isso significa? Isso significa que, da minha escala, que varia de 0 a 4, a mediana é 4, ou seja, pelo menos metade das pessoas está muito satisfeito com a minha aula, tá? E isso variou de 2, que foi o mínimo valor, até 4, que foi o máximo valor. Ou seja, pelo menos metade das pessoas está muito satisfeito e o menor score que eu observei foi indiferente à aula. Então, essa seria a forma mais adequada de expressar dados ordinais. Mediana, mínima e máxima. Ok? Às vezes, né, nos artigos a gente encontra dessa forma. Olha. Mediana, normalmente fora do parênteses, mínimo valor e máximo valor dentro do parênteses. Quando eu olho para esse daqui, eu estou vendo, olha, a mediana foi 4, variando de 2 até 4. Ou seja, as pessoas estão muito satisfeitas com a aula e os scores, né, a metade das pessoas pelo menos está muito satisfeita e esse grau de satisfação variou na amostra toda de indiferente até
muito satisfeito. Ou seja, o grau de satisfação aqui da minha aula é muito bom, ok? Às vezes nós temos um problema. Quando eu estou trabalhando com a quantidade de números pares, a mediana não é o valor que está no meio, porque não tem um valor no meio, né? Então a mediana vai ser calculada como? Eu pego os dois valores centrais, calculo a média entre eles, e esse valor será a mediana. Se os dois valores centrais forem 4 e 4, a mediana vai ser o quê? 4 mais 4, 8, dividido por 2, 4. Esse será o valor de mediana, tá? Mas, ocasionalmente, pode ser que os valores centrais eles não sejam iguais. Então, por exemplo, nessa amostra aqui, dessa escala que variou de 3, né? Cuja mediana, os dois valores centrais são 3 e 4, a mediana vai ser o quê? 3,5. Ah, professor, mas você disse que não existia um 3,5 na escala. Não, não existe 3,5 na escala. Na verdade, o que eu estou querendo afirmar aqui é que, quando eu digo que a mediana de um dado é 3,5, significa que, se minha escala ela varia do 1 para o 2, para o 3, para o 4, significa que metade das pessoas está de satisfeito a muito satisfeito com a aula. Vocês já percebam que é um valor um pouco menor do que na outra escala. Na outra escala, a mediana foi 4. Então, pelo menos metade das pessoas está muito satisfeita. Aqui, pelo menos metade das pessoas está de muito satisfeito a satisfeito. Então, já vejo que o primeiro conjunto de dados numéricos é superior a esse meu segundo conjunto de dados numéricos. Ok? Uma das características interessantes da mediana é que, diferente da média, a mediana ela é rígida, ela não sofre variações. Então, por exemplo, se eu fosse calcular uma média disso daqui, quanto daria? Vamos ver aqui. Vamos considerar que esse último valor aqui, olha, é 4, tá? Então, teremos 2 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Temos o valor de 34, que dividido por 3, 10 amostras, teríamos uma média de 3,4. Se esse último valor, minha escala não vai mais de 1 a 4, né? Minha escala vai até 5. Se o último valor ele sobe para 5, ok? Então nós teríamos 35 dividido por 10. 35 dividido por 10. Nós teríamos uma média de 3,5. Ok? Bem, a média ela é muito sensível a valores extremos. Qualquer valorzinho a mais ou a menos vai fazer com que a média suba ou desça. A mediana aqui vai ser a mesma. Então, se esse valor for 5, for 6, for 7, for 8, for 1000, a mediana ela vai continuar no mesmo canto. A menos que eu adicione amostras aqui, né? A mediana ela vai ser o mesmo. Já a média, se eu botar aqui uma média, se esse valor aqui for 10, a mediana ela continua sendo 3,5. E a média vai ser quanto? Vai ser 2 mais 3 mais 3, 3 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 10. Opa, errei, né? 2 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 10. Enfim, né? Vai dar aqui um valor bem alto. 3 vezes 4 dá 12. 4 vezes 4 dá 16. 12 mais 16 dá 28. Mais o 2 lá do comecinho dá 30. 30 mais 10 dá 40. 30 mais 10 dá 40. 40 dividido por 10 não vai dar. 40 dividido por 10 dá 4. Ok? A média ela sobe de 3,4 para 4. Se esse valor aqui é 10, mas a mediana continua sendo 3,5. Então, ela é uma medida menos influenciada por valores extremos, diferente da média, tá bom? E, além disso, a mediana, mínimo e máximo, né, nós podemos ainda ter outras duas medidas de dispersão para a mediana, que seria o primeiro quartil e o terceiro quartil. Ok? Pois bem,
O que seria o primeiro quartil e o terceiro quartil? Se a mediana é quem parte minha amostra ao meio, o primeiro quartil é quem parte a primeira metade ao meio e o terceiro quartil é quem parte minha segunda metade ao meio. Então, estou dividindo minha amostra, olha, em 4 fragmentos. O primeiro quartil, que é o número que está no primeiro quarto da minha ordem numérica. O segundo quartil, que corresponde a quem? A mediana. 2/4 é a mesma coisa que 1/2. O terceiro quartil, que é quem parte a minha segunda metade ao meio, tá? Quem está, certo? Em 3/4 da minha amostra. E o quarto quartil, né? Que é o final, tá bom? 0 quartil, o quarto quartil seria o mínimo e o máximo valor. Como é que eu interpreto isso graficamente? Interpreto isso graficamente na forma de um blockspot. O gráfico de blockspot, ele é esse gráficozinho, tá? Cuja barra horizontal mais larga corresponde à mediana, que aqui é quanto? 3,5. A barrinha superior corresponde à máxima, que foi quanto? 5. A barrinha inferior corresponde à mínima, que foi quanto? 2. E essas duas barrinhas aqui da caixinha correspondem ao terceiro quartil e o quarto e o primeiro quartil. O terceiro quartil foi quanto? 4. E o primeiro quartil foi quanto? 3. Ok? Algumas pessoas gostam de chamar 3/4. Se eu dividir 3 por 4, dá 0,75, ou 75%. Ou percentil de 75%, se eu tivesse dividido minha escala em 100 unidades. E aqui, 1 dividido por 4 dá 0,25, ou seja, o quartil de 1/4 também corresponde a um percentil de 75. Nem sempre os gráficos de Blockspot eles vão ser bonitinhos dessa forma. Tá? Pode ser que nós tenhamos gráficos de Blockspot um pouco mais estranhos. Por exemplo, assim. Certo? Então, esse gráfico de Blockspot, ele tem algumas coincidências, alguns valores numéricos que coincidem. Então, aqui nós temos embaixo o mínimo valor, né? Aqui embaixo, o mínimo valor. Aqui no meio, a mediana. Aqui embaixo, o primeiro quartil. E aqui em cima, coincidiu de um máximo valor ser exatamente igual ao quarto quartil. Quando é que isso acontece? Aqui, olha. Se eu dividir essa minha amostra em quartis, né? Olha a mediana, 4. Qual foi o mínimo valor? O mínimo valor, 2. Máximo valor, 4. Quando eu dividir isso aqui ao meio, quem está aqui vai ser o primeiro quartil. Quem está aqui vai ser o quarto quartil. Quem é que estará aqui? Entre 3 e 3 estará o 3. Entre 4 e 4 estará o 4. Então, mediana 4, mínimo 2, máximo 4. Terceiro quartil ou percentil de 75, 4. E aqui, primeiro quartil ou percentil de 25, 3. Esse aqui é um exemplo de como seria o blockspot desse tipo de dado numérico. Seria dessa forma. Então, os blockspots eles podem ter comportamentos bem diferentes dependendo da distribuição de dados e da amplitude também da escala, né? Essa escala ela pode também ser... Se a escala ela for muito larga, o blockspot também, consequentemente, poderá ser muito largo, tá bom? E quanto maior for a altura dessa caixa, maior vai ser a dispersão da minha amostra, tá? Da mesma forma que no gráfico de coluna, quanto mais alto é a barrinha, maior vai ser a dispersão. Quanto maior a dispersão, maior a variação da minha amostra. Quanto mais alto for a caixinha desse intervalo entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, maior vai ser a dispersão da minha amostra.
Como é que eu chamo esse intervalo entre o primeiro quartil e o terceiro quartil? Intervalo quartílico, tá? Ou interquartílico ou interquartil, que é o intervalo de dados que está entre o primeiro e o terceiro quartil. Lembrando que o primeiro quartil corresponde ao percentil de 75% e percentil de 25% e o terceiro quartil corresponde ao percentil de 75%. Beleza? Então, é dessa forma que nós expressamos os dados ordinais. Vocês estão vendo que é uma forma bem mais complexa de interpretar esse tipo de dado do que a média e o desvio padrão. Então, muitas vezes, apesar de escalas elas serem ordinais, muitas escalas são expressas de que forma? Na forma de média e desvio padrão. Professor, você acabou de dizer que não seria a forma mais adequada. Sim, não é a forma mais adequada. Mas existem muitos periódicos que preferem, muitos periódicos, muitos orientadores, muitas bancas de teses e dissertações que preferem o dado, mesmo o dado da escala, seja expresso de uma forma quantitativa. Por quê? Porque é mais fácil de interpretar. Então, para um leitor que não está habituado a fazer interpretação, é muito mais fácil, interpretação desse tipo de dados, é muito mais fácil interpretar uma coluna do que um blogspot. Certo? Consequentemente, se é mais fácil de eu entender, é mais fácil de eu ler o artigo, é mais fácil de eu citar o artigo, tá? Então, para facilitar essa interpretação, muitas vezes, mesmo os dados ordinais, nós expressamos na forma de média e desvio padrão, tá? E além do dado quantitativo e do dado ordinal, ainda existe o dado chamado dado nominal. O que seria o dado nominal? O dado nominal é aquele tipo de dado que é o nome, certo? Então, por exemplo, enquanto a altura ela é medida em número, 1.5, 1.8, 1.7, 1.4, dado quantitativo contínuo. Enquanto a quantidade de dedos cariados é medida em números 2, 3, 8, 12, 32, um dado quantitativo discreto. E enquanto o score ele é medido também na forma de um número que segue uma ordem, do 1 para o 2, do 2 para o 3, do 3 para o 4, o dado nominal são nomes. Então, se eu tiver, por exemplo, homens e mulheres, sexo. Sexo é uma variável do tipo nominal. Ou é homem ou é mulher. Fumante. Se eu disser assim, fumante, sim ou não. Eu não estou contabilizando o número de cigarros. Eu estou vendo quem fuma e quem não fuma. Que tipo de dado é esse? Nominal. Ou é não, ou é sim. Tá? Então, o dado nominal ele é um dado bem mais seco, é um dado bem mais rígido e é um tipo de dado que é pouco sensível, né? Eu preciso normalmente de mais amostras. Por exemplo, se eu calculo a média de glicemia de um grupo foi 180, mais ou menos 2, do outro grupo é 160, mais ou menos 2, eu estou vendo que a média do grupo 1 é maior do que a do grupo 2. Mas se eu considerar e dividir meus pacientes em diabéticos e não diabéticos, todo mundo está no mesmo grupo. Todo mundo é diabético, então não tem diferença do grupo A para o B. Então o dado nominal ele é mais difícil de dar diferença estatística. Então normalmente esse tipo de dado exige a maior quantidade de amostras. Tá? Então, normalmente, os estudos clínicos vão trabalhar muito com esse tipo de dado. Então, os estudos clínicos normalmente demandam mais amostras. Ok? Então, o que eu posso fazer com esse dado? Eu não posso calcular a média de homens. Professor, não dá para calcular a média de homens. Não dá para... a média de fumantes. Não, você pode dizer, aqui tem 8 fumantes. E ali tem 4 fumantes. Ali tem o dobro de fumantes do que aqui. Mas o que eu posso fazer com isso é contar. É o máximo que eu posso fazer com esse tipo de variável. É calcular a frequência de quantas pessoas com aquele desfecho está aparecendo. Ok? Não tem muito o que fazer. Não dá para calcular... vou calcular a média de paredes, a média de carros azuis. Tá? Vou contar quantos carros azuis e quantos carros vermelhos tem numa comunidade. Tá. Eu tenho
80 carros azuis, né? Eu só posso contar, eu não tenho como calcular a média de carros azuis, já que carro azul não é um número, nem um número quantitativo, nem um número ordinal. Carros azuis é um dado nominal, ok? Perfeito? Então, o máximo que eu posso fazer é calcular a frequência absoluta desses dados. Mas, além da frequência absoluta, é muito importante termos um parâmetro de análise de comparação, que seria a frequência relativa. O que seria a frequência relativa? Vamos pegar aqui o grupo A e o grupo B. O grupo A tem 10 homens e 30 mulheres. O grupo B tem 5 homens e 10 mulheres. Aparentemente, o grupo A tem uma maior frequência. Ele tem sim uma maior frequência absoluta de homens. Ele tem 2 vezes mais homens do que o grupo B. Ok? Mas quando você pega proporcionalmente, o grupo A tem 25% de mulheres, de homens, né? 10 de 40. E o grupo B tem 5 de 15. Então, proporcionalmente, há mais mulheres no grupo B do que no grupo A. Então, a frequência absoluta ela precisa ser acompanhada dessa frequência relativa, que é quantas vezes, né, o meu desfecho é a proporção de número de desfechos dentro da população total. Ou seja, qual é o meu desfecho? Homens. Então, a proporção de homens dentro da população total é de 25%. E no grupo B, de 33%. Se meu desfecho for mulheres, a quantidade de desfechos é 30. Tá? 30 em relação à amostra total, dá 75%. E aqui, 10 em relação à população total, dá 67%. O número absoluto de mulheres é maior no grupo A. O número percentual de mulheres também é maior no grupo A. Mas vocês estão vendo que com relação a homens, isso já não ocorre. O número de homens no grupo A, a frequência absoluta é maior, mas a frequência relativa ela é menor. E a frequência relativa ela é mais importante para a interpretação do que a frequência absoluta, certo? Apesar de que toda a estatística ela é realizada com a frequência absoluta. Então, como eu não posso fazer muita coisa, o que é que eu vou fazer? Contar quantos homens, contar quantas mulheres, contar quantos fumantes, contar quantos não fumantes, contar quantos pacientes do grupo A, quantos pacientes do grupo B, tá certo? Então, o que é possível fazer nesse tipo de dado é a contabilização, a frequência absoluta e saber o quanto que esses dados que foram contabilizados representam da população ou da amostra como um todo. Beleza? Então, dessa forma, nós vimos como classificar o tipo de dado, tá certo? Então, a partir de agora, nós vamos pegar artigos dentro das nossas linhas de pesquisa e vamos tentar achar nesses artigos, certo? As variáveis que eles estudaram para podermos classificá-las em dado quantitativo, dado ordinal e dado nominal. Beleza? Então, essa foi a primeira aula de hoje, tá? Aula de tipos de dados, de introdução à estatística. E ela, apesar de ser uma aula simples, ela irá fomentar todas as demais aulas que nós vamos ter em diante, tá? Sem saber qual é o tipo de dado, eu não consigo indicar o teste, porque existem testes estatísticos para dados quantitativos, testes estatísticos para dados ordinais, testes estatísticos para dados nominais. Então, a primeira coisa que eu vou ter que saber é classificar o meu dado, beleza? Então, muito obrigado, pessoal, pela participação da aula, né? Participação dessa aula de hoje, e vamos passar a nossa lista de exercícios e atividades, ok? Valeu, um forte abraço para todos vocês e muito obrigado.